Mas se o todo criou tudo, por que alguma coisa teria mais importância que a outra? Se eu fosse definir o que é esse podcast, são os desafios, as nuances de viver aqui na Terra. E por isso que houve esse afastamento deles, porque eu precisava me conectar com a minha história da Terra. Fiquei vendo seus vídeos do Conectando com os Arcturianos para eu ir lembrando, né? Porque não ia dar tempo de eu pegar o livro e reler. Eu falei, enquanto eu vou fazendo almoço, eu vou ouvindo aqui o que a Alciara já coisou, e daí eu vou ouvindo. E toda a parte que você já fez o estudo foi a parte que eu já li. Então só foi recapitulando, só fui baixando informação. E, cara, fui entrando nesse coisa. Eu falei, gente, todo dia que eu vou gravar o podcast, eu começo a chorar. Vem um negócio, eu falo, cara, tipo, tanto dia pra fazer isso, no dia que eu vou gravar o podcast, em vez de eu estar tipo, uau, é o dia que eu pego e vem o fluxo de choro. Mas e eu falei, ok. É justamente essa, é porque a gente acaba acessando essa energia de conexão, de amor, assim, uma coisa muito louca, que nem agora eu tô sentindo super eles aqui. Meu coronário tá super aberto, super disponível, super, super, super. Tipo, eu poderia sentar aqui, respirar 3 vezes, começar a canalizar, que eu sei que é assim que funciona. E é muito, eu não sei, a emoção é porque foi justamente o que a nossa conversa de sábado trouxe, né? E que você falou assim, por causa de fulano não tá escrito assim, ciclano tá escrito daquele jeito, e não é como tá acontecendo comigo, a minha experiência de conexão com essas consciências. E eu sei o quanto a gente esbarrar com essas informações são limitantes para o nosso processo. Por quê? Porque cada um de nós tem uma forma de captar as informações das outras dimensões, e justamente por isso que existem tantos captando, porque a mensagem tem que vir da forma que está disponível para qualquer pessoa se conectar. Então, vão ter aqueles que vão se conectar com mensagens mais arcaicas, mais restritivas, porque faz parte do sistema de crença, outros de forma mais desconstrutivas, disruptivas, como é a minha percepção hoje. E aí, todas as vezes que eu caí nessa, sabe, eu caí muitas vezes no que os outros falavam e me questionavam, e foi um processo muito dolorido, até hoje eu ter compreensão do meu trabalho e confiar no que eu faço 100%. E aí, quando eles mandam um vídeo desses, assim, que me confirma, assim, tudo, sabe, assim, cara, meu cardíaco chegar expande, porque é o tempo todo, eu não tenho mais, assim, dúvidas, porque o tempo todo sabendo que o caminho tá certo, sabe? Eu já passei a manhã inteira trabalhando com SEO do meu YouTube, dos próximos vídeos que eu vou gravar. E aí, alguns temas dos vídeos que eu vou gravar não tá no SEO, tipo assim, não são buscáveis, digamos assim, né? Não são. E aí eu falei assim, putz, então eu vou fazer os vídeos pensando no SEO apenas. Claro que eu vou usar o SEO a meu favor quando eu puder, né? Mas eu falei assim, não, cara, porque o meu trabalho não é daqui, entendeu? Ele precisa ser dito e ser feito, independente de como essa mensagem vai chegar, ela vai chegar em alguém, ela vai chegar em quem precisa chegar. E aí você ter esse tipo de confirmação, logo depois que você passa por essas... Que eu tava aqui, eu fiquei fazendo SEO de vários títulos novos, né? Sem para quem não está ouvindo, de repente a gente usa esse áudio, né? Você precisa fazer a otimização da busca de um vídeo para poder a pessoa encontrar esse vídeo. Isso é o SEO. Eu tava fazendo isso no sábado, e daí eu tava pesquisando o que vinha mais na busca: extraterrestre, arcturianos, pleiadianos, não sei o que, aí fazendo toda aquela comparação. Aí depois eu falei, cara, há quantas horas eu tô aqui fazendo isso? Meu Deus, não, vou fazer, sabe? Porque a gente também se perde um pouquinho nessa, né? E Sim. sendo que, cara, quando tem que ser, a mensagem chega, independente de qualquer coisa. E aí, exato, entendeu? E é justamente o processo do caminho do coração que tem para dizer, porque quem fala quando eu faço um trabalho meu, seja ele de atendimento, seja ele de um vídeo que está na internet, seja num curso online,
Não é o meu mental, é meu coração, sabe? O que o meu coração tá ali disponível para aquelas pessoas que precisam da minha mensagem. E isso eu tenho aprendido muito com eles recentemente, o caminho do coração. É muito, e está sendo assim, muito forte esse aprendizado, e a gente tem que aprender a ouvir mais o nosso coração. Tem que ouvir, de fato, o que que a gente sente, porque a gente já está no estágio de consciência em que a gente não está mais no jardinzinho de infância, a gente já está ali na primeira série, segunda série, a gente já sabe fazer um pouquinho mais. E aí, e esse um pouquinho mais é ouvir o coração, porque senão a gente se perde mesmo, sabe? A gente acaba entrando em dor. E aí, onde eu falo que eu amo minha equipe, meus amiguinhos, porque eles estão sempre me orientando e aparecem os materiais, pessoas falando com coisas assim que eu acabei de pensar. Às vezes eu abro um vídeo e tá lá a pessoa falando aquilo e eu falo assim, cara, que legal. Sim, E sim. É isso dá um pouco exatamente de assim. paz. E outra coisa é que eles pegam e falam, ah, fala sobre isso. E daí, mesmo que não faça sentido, a gente tem que ir lá e fazer, porque é porque vai ter alguém que vai precisar daquela informação. Da mesma forma, se você não tivesse começado esse projeto de ler o livro, eu nunca ia te encontrar. Entende? Então, você recebeu um insight de ir e gravar os vídeos, e mesmo ali, sem saber exatamente como ia fazer, você foi lá e postou o vídeo, eu acho, tipo, acho que tinha alguns poucos dias realmente que o vídeo tinha postado, então se você não tivesse postado, eu não ia encontrar, entendeu? E daí eu não ia mandar mensagem para você, e daí a gente não ia estar aqui hoje. Exatamente. Então, quem recebe esse chamado de colocar o material na internet, às vezes, cara, você não tem que ficar planejando, ah, porque daqui a um mês eu vou fazer. Não, tipo, quanto mais rápido, melhor, porque tem alguém que tá querendo achar aquela informação na internet. Tem alguém que está vivendo a mesma experiência. Então, por mais que a gente não tenha tudo planejado, a gente tipo, não sabe ainda como vai fazer, ou por quê, ou tipo, por que que eu vou falar disso? Tipo assim, não tem nada a ver isso, mas tem a ver. É porque a gente se tem uma visão muito pequena e eles estão olhando de um todo, sabe? Então, é isso, tipo, eu já parei de ficar tentando falar, ah, não tem lógica. Porque aí lá na frente, depois que passam uns meses, eu percebo que o porquê que me falaram para fazer aquilo. Cara, é exatamente isso, assim. Nossa, Lu, eu já tô trabalhando com os arcturianos, né? Desde 2018, final de 2018, de fato. E aí, na época que eles me chamaram para fazer os trabalhos com a Cosmoconsciência, eu criei o Instagram, eu tentei gravar vídeo para YouTube, porém só saiu no final do ano passado, 2021, mas na minha cabeça eu tinha que crescer rápido, porque, né, era o que era vendida, aquela venda do capitalismo, que você tem que crescer, que você tem várias pessoas, aquela história toda do que a gente já conhece. E aí eu fiquei muito tempo frustrada porque eu não conseguia produzir conteúdo, por conta que eu precisava amadurecer internamente. Hoje eu enxergo isso, na época eu não sabia o que que era, né? E eu não conseguia falar sobre isso na internet, abrir isso na internet. Eu fazia poucas coisas, mas eu fazia. Mesmo no meu pouquinho, eu fazia uns movimentos, né? Mesmo com meus micros movimentos que eu dei, olha que fantástico, gente. As coisas aconteceram, sabe? Assim, pessoas apareceram na minha vida. Hoje, assim, todas as pessoas no meu ciclo de amizade vieram através do Cosmo Consciência, acredita? Tipo, todas as pessoas vieram através do meu trabalho com os arcturianos, meus amigos daqui de Vitória, íntimos, pessoas que eu converso na internet, igual você, chegou na minha vida também, outras pessoas incríveis que eu me contar toda semana, alunas maravilhosas. E, cara, não é sobre a quantidade que a gente acha que tem que ter aquela coisa louca, mas sim sobre o propósito de cada conexão. E isso já está mais que provado na minha vida que está sendo fantástico, sabe? As pessoas realmente que chegam, elas têm que chegar na hora que tem que chegar. E isso me traz mais confiança nesse trabalho, sabe? Assim, eu não tenho palavras para descrever,
Porque às vezes a gente acha que conectar com extraterrestres é você aprender poderes cósmicos e fenomenais. Eu sempre falo isso, é uma referência do filme do Aladdin. Não sei se você já assistiu, que tem a hora que o gênio fala lá, que o Jafar pega lá e coloca e se torna gênio, e aí o Aladdin fala assim, poderes cósmicos e fenomenais. Aí ele, dentro de uma lâmpadazinha, preso, né? E aí eu lembro dessa cena, assim, porque eu via como criança, assim, mas a gente acha que a gente vai criar poderes que vai destruir o mundo, que vai mudar. Não, a verdade é a mudança interna em que você se torna, e aí as pessoas, por ressonância, chegam nessa mesma frequência e vão se tornando juntos, porque nós somos um. Então, quanto a gente faz conexão com outras pessoas, elas provavelmente vão crescer junto com você. E se também não for o caminho juntos, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo e o seu ciclo, mas eu vejo isso tão nitidamente, e lá em 2018 eu não fazia ideia que minha vida ia mudar tanto, de uma forma tão positiva, assim. Ai, não sei se isso faz Sim, sentido, eu nem faz, sei faz sentido. qual é o tema do podcast, eu só tô falando o que tá vindo, porque veio muito forte essa informação antes da gente começar, sabe? Assim, Eu acho que é isso. A gente até programa o tema, mas aí ele chega e fala, não. Então, é isso. Também veio o que eu falei que eu estava sentindo, foi muito isso. Que eu falei assim, eu eu não tô conseguindo me conectar muito com o mundo e com as pessoas. Eu acho que é porque eu tô entrando, tô estudando muito a lei do tempo e tô me conectando mais com a frequência dos arcturianos e daí fica muito contraste entre o mundo da Matrix das informações e do medo nas notícias e daí eu não consigo me conectar com as coisas. E daí eu falei, só que eu tô sentindo uma necessidade de expandir a minha rede de contato, de conversar com as pessoas sobre isso. E daí eu tô tipo, eu falei, gente, envia gente para eu falar. Envia, envia, envia. Eu não sei qual é a frequência aí, pelo amor de Deus. E daí me veio essa limpeza de eu preciso abrir espaço, eu preciso abrir o meu tempo, eu preciso me conectar mais com a energia fluida, sabe? De deixar fluir, de deixar ir, de fazer essa circulação de energia. E daí eles falaram, tipo, relaxa, tipo assim, você quer as coisas muito para ontem. Tipo assim, tá tudo no tempo certo, sabe? E daí eu fui e falei, ok, tipo, ok, tá tudo bem. A gente que acha que a gente tá atrasado no nosso processo, porque eu tenho muito isso de tipo, eu acho que eu tô atrasada, eu acho que eu já devia estar fazendo, eu acho que eu já devia estar. E daí eles ficam tipo, cara, você tá olhando as coisas muito da sua perspectiva, tipo, na nossa perspectiva tá tipo tudo de boa, só continua indo, só tipo, só não para. Mas tá tudo indo, você tá fazendo o que devia estar fazendo, sabe? Não precisa ficar correndo, não precisa ficar desesperada. E daí teve essa tranquilidade de tipo. E o que a gente conversou antes, que no sábado, que a minha forma de lidar de interagir com essas consciências é diferente do que muitas vezes do primeiro contato que eu tive com as informações de contato extraterrestre, principalmente com os arcturianos. Porque é algo muito. Quando eu tô aflita, eu sinto a presença deles e, tipo, eu recebo uma mensagem. E normalmente as pessoas falam que os arcturianos eles estão aqui por um propósito maior do coletivo e que eles não ficam, tipo, mentorando as pessoas. E daí para mim, isso não faz sentido. Então, sabe, eu sempre tive esse contato de ir receber informações, fazer melhorias na minha vida. Normalmente não é né? Eu vou e daí tem uma galerinha, tipo, eu sinto que é minha família, dá vontade de abraçar todo mundo e, tipo,
ai, gente, deixa eu ficar aqui. Mas aí, tipo, eu entendo que eu tenho que, né, voltar para a Terra, porque eu preciso cuidar do meu corpo físico. Mas tem essa ligação de tá com eles, sabe? De deles serem realmente uma parte, uma família, alguém que seres que, tipo, não importa o momento que eu tô, mesmo quando eu tô com uma frequência baixa e eu não tô conseguindo acessar, não tô conseguindo meditar, não tô conseguindo ir e ter aquela experiência toda, eu sei que aquele momento eu tô recebendo ali uma tranquilidade, é como se eu soubesse, como se eles falassem assim, você precisa passar por esse momento e tá tudo bem. Tipo, quando eu tava cuidando da minha parte mais de ancestralidade, eu falava assim, nossa, eu não tô conseguindo, porque eu tava tratando a minha energia do corpo, tava trabalhando com a energia da terra, de fortalecer o meu corpo, de honrar minha ancestralidade, de pesquisar sobre isso. Então, é uma outra frequência. Então, eu estava muito enraizada nisso e foi maravilhoso essa conexão. Mas eu não estava conseguindo mais acessar uma energia muito sutil, sabe? Mas mesmo assim eles ficavam tipo, é necessário, porque você precisa cuidar dessa parte para você vir. Você não pode ficar só aqui nas quinta dimensão, você vive na terceira dimensão. Você tem que cuidar de algumas coisas. Você tem que cuidar da sua ancestralidade, você tem que cuidar do seu corpo. Então, porque quando eu estava cuidando, meditando direto na quinta dimensão, não sei o que, ET e tudo mais, eu comecei a sentir muita repulsa por carne. E era algo que veio de dentro para fora. Eu não estava conseguindo, comecei a ficar nesse rolê, mesmo eu não querendo, tipo, eu não conseguia, sabe? Eu estava com uma energia tão sutil que eu não. Eu tava, gente, passava uma borboleta, eu dava bom dia para ela. Eu tava naquele estágio, sabe, de unicórnio, de... Sim. E aí eles falaram assim: agora você vai ter que cuidar da sua parte mais terrena, e você vai ter que voltar e olhar para sua ancestralidade, e você vai ter que cuidar mais do seu corpo, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que se alimentar melhor. E daí eu fiquei com essa saudade deles e de estar em outras dimensões, mas eu sabia, eu sempre recebia esse pensamento de é um processo que você precisa passar, é um processo que você precisa passar, entendeu? Sim, sim, eu vou pegar até o gancho para falar de uma coisa que é importante para quem está aí estudando os extraterrestres, nos ouvindo, quem é semente estelar, porque se você tem conexão com esse tipo de assunto, provavelmente você é uma semente estelar, assim como a gente. Mas uma coisa que eu aprendi muito com eles no último ano é que você está na Terra para viver a Terra. É para você ser humana, para você experienciar a vida humana. E isso tem a ver com tudo que tem de bom e de não tão bom dessa experiência. E a gente, às vezes, acaba que no início do despertar para isso, a gente se deslumbra demais com as frequências sutis, que realmente, né, a gente na nossa crença coletiva normal, a ideia é, nós somos ruins aqui e nós temos que ir para um lugar melhor, que é o céu. Ou que a gente tem que fazer o melhor aqui para poder a gente conseguir se tornar alguém melhor para ir para um lugar melhor. Ou seja, o ser humano não tem merecimento nenhum, né? Somos todo mundo ali perrapado e para não dizer coisas piores. Então, quando você desperta e você percebe que você tem a capacidade de se conectar com essas dimensões, acaba que você se deslumbra mesmo, quer ir para lá o tempo todo. É tipo, eu consegui encontrar a forma que todo mundo me fala que eu tenho que fazer. É mais ou menos assim, né? E aí você se perde da vida aqui, você fica desaterrado. Por quê? Porque você tem que viver aqui. Isso, por exemplo, como eu sou terapeuta holística já, eles já me falaram muito sobre as terapeutas que acabam não conseguindo
fazer o trabalho aqui, por quê? Porque não se enraiza, não estão vivendo aqui, querem viver só lá, e isso não te traz força, né? A gente está na Terra, a gente tem que pegar a força da Terra, do planeta Terra, né? Da Mãe Gaia, então da sua ancestralidade, dos seus pés, é como se fosse assim, sem isso, é a árvore sem raízes, literalmente, uma árvore sem raízes, e é isso a gente tem que, isso é uma coisa que eles estão falando muito comigo, que a gente tem que lembrar de que a gente é humano e de que a gente está vivendo uma experiência humana, principalmente para os sementes estelares que estão despertando, porque acabam se perdendo desse conceito essencial, inicial, né? Eu também no início era assim, e depois de muito tempo, assim, que eu fui me aperfeiçoando e tendo minhas experiências, que agora eu compreendo a importância da experiência terrena, e isso é muito, muito maravilhoso. É muito, porque você entra de um novo olhar, você se manifesta aqui de uma nova perspectiva. Você entende que tudo aqui é uma experiência e que aqui você pode escolher o caminho positivo, se você estiver a favor do fluxo que vão acontecendo as coisas para você, se você estiver disponível a aprender com tudo isso, a soltar as coisas, ou você vai contra o fluxo, né? E aí é onde acontecem os processos mais dolorosos. Mas em ambos os casos, é parte da experiência, que é uma pequena experiência de quem você é, de verdade, assim. Sim, sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Ou pode puxar outro assunto, que eu já tô aleatória. Não, é isso. E tem outra coisa também que eu tava ouvindo, né? Tava vendo o seu vídeo, daí eu lembrei que algo que tocou bastante quando eu li o livro foi que eles falaram assim, você não precisa aprender, evoluir completamente para depois começar a trabalhar com a gente, para depois começar a falar da gente. Porque a gente acha que a gente sempre precisa de mais alguma coisa. Eu tava assim, hoje de manhã, eu falei assim, caraca, eu vou gravar um vídeo sobre os arcturianos. Meu Deus, eu não sei nada. Tipo, na minha mente tava assim, eu não sei nada sobre os arcturianos. E tipo assim, como assim eu não sei nada? Tipo, a minha mente tava falando que eu não tenho informação nenhuma, sendo que... É que você não tem o currículo dele pronto na sua mente. Com todos os dados, né? Eu tava tipo, mano, eu já falo dele, sabe? Tipo, eu já falo, eu já vivo, já converso. O pessoal chega pra mim e fala, quando eu vou pra uma reunião de família, o pessoal já pega e fala, ah, ela fala com ZT. E daí, quem tá me conhecendo, né? Tipo, Toma como um assim? Tipo assim, mas. Passa por isso. Aí eu falo, eu faço contato, tipo, meio. Depende do meu clima, sabe? Se eu tô naquele dia bem extrovertida, eu falo, eu falo com ele, sei o quê. Mas tem dia que não, eu fico, eu faço contato e tal. Aí a pessoa fica, mas como assim? E como eles são? E de onde eles são? E como é que é? E daí eu tenho que responder, sabe, 300 perguntas sobre os arcturianos. Mas como é que você lembrou? E como é que eles apareceram? E pererê, pererá. Aí eu, ai meu Deus, e daí eu fico tipo. Aí eu já pego e falo assim: olha, se você tá muito interessado, um arcturiano daqui a pouco vai falar com você, tá? Porque é assim que funciona. Se você entrar na frequência dele, aí a pessoa já fica tipo, ai meu Deus, um ET vai vir falar comigo. Inclusive, se você tiver dúvidas mais profundas dos arcturianos, eu estou fazendo o estudo do livro, conectando-se com os arcturianos lá no meu canal no YouTube, Cosmo Consciência, e de repente pode quebrar um pouco dessas crenças que se você ler em alguns blogs vão te colocar, né? Os arcturianos, eles estão totalmente disponíveis para a nossa conexão, seja ela consciente ou inconsciente. Ou seja, por exemplo, eu tenho várias mandalas arcturianas na minha casa, que me trabalham energeticamente. Naquele livro que eu te passei, do Janosch, então eu tenho elas impressas aqui. E aí, por quê? Porque eu tô me comunicando com eles sem estar diretamente falando com eles, porque eu tô na frequência deles, entendeu? Então, talvez a tua percepção telepática não apareça de primeira, porque é algo que precisa ser desenvolvido, ser sutilizado do seu corpo, mas se você tem interesse em se conectar, eles estarão lá mesmo que você não os percebam, entende? É uma nova percepção de realidade,
Porque as coisas deixam de ser concretas quando a gente acha que tem que ser tudo concreto na Matrix, e a gente passa a ter o sentir, né? Sentir, não, eu sinto a conexão com eles. Porque não é toda hora, eu, por exemplo, não converso com eles toda hora, tipo, toda hora eu tô fazendo papo. O meu jeito de conexão com eles é o meu sentir muito. Eu vejo as frequências, eu vejo as sincronicidades, eu sinto as coisas acontecendo, as pessoas chegando, sem precisar que eles apareçam ou se conectem telepaticamente. Eu sei que está acontecendo algum movimento por trás, mas também hoje eu estou mais refinada nisso. No começo era mais difícil mesmo, né? Mas eu acho que a gente está vivendo uma nova fase nesse planeta, por isso que a gente tem que se desapegar dos velhos conceitos. Algo que tem me vindo muito, inclusive no último, de julho para cá, um novo posicionamento meu, do meu trabalho, que é, o meu trabalho ele não olha mais para trás. Como assim, ó, senhora? Ele não compara com nada que já foi criado. Ele não se compara com as estruturas do que a gente já sabe sobre o que é espiritualidade, sobre o que é conexão com outras dimensões, sobre o que é mediunidade. Ele vai para um novo viés que todos os seres são multidimensionais e que todos os seres têm aspectos multidimensionais. Entendeu? O que isso quer dizer? Eu posso ser uma alciara, uma arcturiana, uma siriana, uma reptiliana, vários de mim estão coexistindo e vivenciando perspectivas diferentes. Isso daí é muito profundo para algumas pessoas ainda, eu sei que é. Mas é de onde eles me colocaram agora. Eles, assim, quando eu falo eles, gente, é toda uma equipe que trabalha comigo, o meu eu superior e tal. Mas é o seguinte, o que foi feito até agora sobre espiritualidade, o que a gente sabia, era o que a gente conseguia lidar. A gente não tinha mente para entender nada. Aí agora, com esse momento todo de transição, que vocês já devem saber, essa mudança planetária, a gente está tendo acesso a um novo viés de espiritualidade, ou seja, de conexão com outras dimensões, porque é isso que a gente, no fim das contas, está fazendo. E aí, nesses novos modelos, não tem nenhum molde, entendeu? Não tem nenhum modelo já preparado. A gente que tem que criar uma nova forma de comunicar essa expressão, que é o que eu e a Luiz tá falando aqui com vocês, por exemplo. Que a gente está dizendo que, para nós, não é como está escrito no blog XYZ. Os arcturianos, literalmente, na minha vida, fizeram uma intervenção e me chamaram para trabalhar. E desde que eu comecei a trabalhar com eles, a minha vida ela se transformou muito para melhor. Tanto eu me tornei uma pessoa melhor, como materialmente minha vida melhorou, como consciencialmente a minha consciência se expande exponencialmente a cada dia. Então, eu consigo ver essa mudança. Então, é isso que eles têm essa proposta. Para quem não leu o livro ou queira ler, eu super recomendo. Eles falam bastante disso no livro também, né? Talvez é uma forma da pessoa se orientar. Pode falar, Lu. Eu vou deixar aqui embaixo o link do livro. E depois pode ir lá no canal da Al que ela acompanhar lá o estudo junto com a leitura. Eu achei muito, muito engraçado que, tipo, é louco como a gente consegue ter essas percepções. Tipo, hoje eu tava lavando a louça, sempre acontece lavando a louça, e me veio um burro, sabe, na mente. E daí eu falei, cara, tipo, não, normalmente, às vezes vem por meditação, às vezes eu tô lá, medito, eu vou lá e tal, e daí vem aquela expansão de consciência. Mas às vezes o sopro vem quando eu tô lavando a louça, quando eu tô no quintal, quando eu tô, sei lá, quando eu tô no mercado, quando eu tô deixando as coisas fluírem, aí fazendo vem algo motor, né? Que você tá ali. Vem assim, e daí me veio. Enfim, é muito complexo o que veio hoje, eu ainda preciso refinar, então não vou nem tentar explicar. Mas foi isso que a Al estava falando. A gente não está conseguindo enxergar mais pela perspectiva dos conteúdos que estão por aí, porque a gente tá em outro lugar. A nossa mente já vê
que eu passei por vários lugares. Eu não tenho só. Eu posso ter características de um ser que vem de Arquituros, sim, as minhas características maiores, assim, sim, sabe? Eu tenho uma conexão maior com eles, mas provavelmente eu já passei por vários lugares, eu já passei na Terra várias vezes. Então, eu tenho uma bagagem aqui que, tipo, que tem ligações com várias coisas. E eu não consigo, por exemplo, eu não consigo me apegar numa religião da Terra mais. Eu não consigo. Tipo, e por isso que houve esse afastamento deles, porque eu precisava me conectar com a minha história da Terra. Porque eu não estava me conectando, sabe? Eu não estava, tipo, não, eu quero falar só com os extraterrestres, porque eu sou semente estelar, e é isso, e eu não vou ligar para religião nenhuma, porque não faz sentido eu estar dentro de uma caixa cheia de dogmas e coisas, não serve para mim, e não sei o quê. E daí eles falaram, você foi para a Terra para lidar com essas questões da Terra, e você vai entender a importância disso agora. E daí, tipo, caí para a terceira dimensão. E tive que lidar com as questões. Tive que olhar ali para todas as energias que me protegem, para tudo que sustentou todas as minhas vindas à Terra e que eu honrei em outra vida e que continuam me protegendo hoje, que continuam me trazendo informações. Seres que trabalharam comigo em outras vidas, que vieram nessa para me ajudar nesse processo de ser uma trabalhadora da luz. Coisa que eu não tive a oportunidade em outras vidas, porque se eu vim uma mulher em outra época, provavelmente eu não pude exercer a minha voz. Eu podia até ter os conhecimentos, eu podia até saber fazer as coisas, mas provavelmente eu não tive um lugar para falar com as pessoas, provavelmente eu não tive um lugar para exercer, sabe, os meus conhecimentos. Então, tudo isso foi vindo e eu fui resgatando essa força que faltava para eu vir e falar: não, tá certo. Eu vou honrar todo mundo que veio antes de mim e que não pôde exercer tudo aquilo que hoje eu posso. E daí isso foi muito forte. E daí, quando eu reconheci isso, que eu peguei essa força de quem veio antes de mim, e esse. Nossa, tipo, não sei nem explicar. É um negócio que quando você entra em contato, você não consegue falar não pro chamado. E daí uniu a minha missão de semente estelar e uniu essa responsabilidade de honrar todo mundo que veio antes, e daí já era, tipo, eu falei, não, vamos trabalhar. É muito importante que a gente compreenda que a gente não pode excluir as coisas, a gente tem que integrar, incluir. Esse é o movimento da quinta dimensão, é o movimento dessa nova consciência que surge. Todos estão inclusos, todos pertencem, inclusive aqueles que a gente julga não serem bons, porque eles têm um lugar, se eles são permitidos nascer, se eles têm a sua existência, alguém criou ele, que é o mesmo ser que criou você. Então, a gente é uma forma de maturidade consciencial também hoje, que eu acho legal que a constelação trouxe o conceito da inclusão muito bem definido, assim, gosto muito do trabalho do Bert Hellinger, ai, meu inglês não é o melhor, mas, ou o alemão, sei lá, mas ele trouxe essa percepção muito grande, porque não tem como, gente, você expandir a sua consciência enquanto você ainda está negando uma parte sua ou de alguém que é da sua família, ou do seu trabalho, ou da sua vida, porque você vai estar negando a si mesmo. Independente se é o presidente, independente, polêmico, mas tem que ser polêmico para a gente entender. Independente de ser o cara lá que criou o nazismo, sim, vamos bater na porrada? Vamos. Mas todos merecem ser inclusos, porque todos tiveram um papel, e esse papel a gente não compreende de primeiro, porque a gente está na terceira dimensão. Se você sai e enxerga de fora,
E aí a gente compreende o papel de que cada pessoa, independente de qual seja sua polaridade, ela tinha um papel nesse todo que é o planeta Terra, né? Então, esse chamado de incluir os ancestrais é muito forte, porque independente de quem seja meu ancestral, do que ele fez lá atrás, porque muitos foram excluídos com a consciência antiga, com a velha consciência, né? Muitos eram mandados para manicômios, eram presos, era não sei o quê. Sempre eram excluídos os que não faziam, que não cabiam nas caixas da sociedade. Isso ficou dores para trás, isso ficou muita coisa, muitas sequelas nos nossos sistemas familiares, e a gente precisa voltar, é isso que a Lu tá querendo dizer, entendeu? Que ela teve que fazer um movimento de olhar para os ancestrais e acolher tudo que elas passaram, né, Lu? Isso. É um movimento intenso e desafiador, mas é muito. Ainda não terminei, gente. Eu acho que é tipo, eu fui no superficial, entendeu? Com certeza, nunca Provavelmente acaba. eu vou voltar várias vezes. Mas, tipo, foi muito enriquecedor, sabe? Foi, tipo, maravilhoso. Sim, sim. Eu também estou passando por esse processo, passei. A gente ainda ficou de marcar uma conversa antes da gente criar esse podcast para falar de ancestralidade, lembra, Lu? Mas aí os arcturianos, eles. É eles que escolhem. Os temas. Mas é isso, assim. Se eu fosse definir o que é esse podcast, são os desafios, as nuances de viver aqui na Terra, que tem a ver com o nosso chamado interno, com o nosso chamado individual, o nosso chamado coletivo, o nosso chamado dentro da nossa família. Cada um de nós passa por situações que vão direcionando a gente para o melhor lugar, o melhor lugar de ação mesmo que a gente vai ter aqui, né? E foi o que eu comecei a falar quando a gente abriu o podcast, que a gente nem fez a introdução ainda, mas é de você, quanto mais você amadurece, você percebe o seu lugar aqui, você percebe que o seu caminho, ele está se desenvolvendo com uma maestria que você, se você não tiver autoestima, você não vai conseguir entender, porque todas essas peças, elas são exatamente bem colocadas, estão em sincronia com um todo. Eu, você, quem está ouvindo, todo mundo. Cada processo, bom ou ruim, como a gente determina, assim, denomina, ele tem um ponto de apoio no nosso processo como um todo, né? E aí a gente tem que estar consciente disso para viver bem aqui, para viver uma vida alegre também, uma vida equilibrada, sabendo que vai ter os desafios, mas que gente, nós somos seres multidimensionais, sabe? O todo, a gente é o fractal do todo. O que isso quer dizer? O todo está em nós, assim como a gente está no todo, entende? Eu sei que isso é difícil, parece abstrato de falar, mas se eu tenho todo o potencial criador que o ser que criou essas galáxias, essas dimensões, eu posso mudar a minha vida, sim, né? Eu posso fazer diferente, eu posso vivenciar de uma forma mais equilibrada, mais feliz, eu posso deixar o meu coração me guiar, porque aí, a partir disso, tudo se desenrola, né? Sim, sim. E esse contato com os arcturianos, cara, é sobre a gente evoluir, tá? Tipo, não acha que você vai entrar em contato com um ser, seja ele extraterrestre ou seja ele qualquer outro tipo de ser, De pro seu denominação. que vai ser por causa do seu ego, não. Ninguém tá aqui pra porque eu não sei o quê, enquanto não vai nessa. Não vai nessa, porque você vai ter que passar por processos de evolução. Você vai ter que olhar para dentro, você vai ter que ficar chorando e entrar em crise e achar que é louca e depois voltar e ver que não, você está bem. Então, é esse rolê todo, entendeu? A gente é chamado para fazer o nosso trabalho, para resgatar a nossa consciência multidimensional. E nesse processo, a gente acha que tá doida, a gente acha que não é verdade, a gente acha que a gente está sendo enganado, mas
a gente tá tendo um suporte. E assim, no meu pensamento, eles estão aqui para me ajudar também no meu processo individual, sabe? Tipo, se eu preciso superar alguma coisa e eu pedir ajuda, eu sinto a presença deles, sabe? Então, esse processo é mais do que vamos cuidar do todo. Também é um processo, vamos cuidar da sua jornada aí na Terra, porque cuidando de ti, você vai poder cuidar dos outros. E você não precisa aprender tudo para poder ensinar isso para as outras pessoas. Isso é um processo que vai indo naturalmente, sabe? Aí você fala sabe? assim, aí, não, mas Pode falar. a gente fica, mas eu não tô me sentindo pronta, não tô confiante. Não, isso, essa confiança ela vem quando quando você larga a mão do controle e você vai vivendo as sincronicidades. Eu acho que as sincronicidades, elas vão dando essa confiança da gente acreditar de que tudo vai dar certo. E é só com o tempo mesmo, é só com o passar dos meses, é só com o passar das luas que isso acontece, sabe? Você vai vendo que aconteceu uma sincronicidade, daí você entrou em crise, aí você voltou alegre, aí você foi e executou umas coisas, aí você foi. É essa gangorra e essas sincronicidades e esse fluxo, se entregar para o fluxo, que faz com que a gente acredite no processo, sabe? Comece quando eles falarem assim, faz isso, mesmo que você não entenda o propósito daquilo, você faz, porque você já passou tantas vezes por situações em que eles falaram, faz isso, você não entendia, mas E deu você certo. fez. No final deu certo. Gente, não importa qual é a divindade, não que eles sejam divindade, mas não importa se você acredita no Espírito Santo, no Orixá, sempre é uma questão de você ter fé. A espiritualidade é uma questão de você, mesmo que você não entenda o todo, você vai e recebe uma orientação daquele seu guia, daquele seu mentor, que você confia e você age com fé e você vê o que acontecer e dar certo, e a sua vida ir mudando, sabe? E com seres multidimensionais também não é diferente. Você vai confiar à medida que você vai dando passos de fé, sabe? Sim, essa crença me veio um insight aqui na hora que você estava falando de que os arcturianos não se conectam com pessoas porque o trabalho dele é para o coletivo, né? Que foi onde iniciou toda essa discussão desse podcast de hoje, tá? Se você ainda não entendeu o que eles estão querendo dizer, é aí que começou esse ponto de fala. Então depois você volta, ouve de novo, que você vai entender melhor. Mas por quê? Porque a pessoa, ela não tem as crenças de não merecimento no indivíduo. Porque acha que o indivíduo separado, ele não tem o mesmo peso que o coletivo. E pelo contrário, quando você está num processo de quinta dimensão, não existe o indivíduo. Todas as peças trabalham para o todo. Eu sempre falo isso com meus alunos. Tudo trabalha para o todo. Não importa se é um grão de areia, não importa se é uma folha da árvore, porque, por exemplo, a árvore cai as folhinhas, o que as folhinhas fazem? Tem uma amiga que fala isso, a Fausta, ela fala tudo que acontece, ela fala, tudo serve ao todo. Aí Tudo trabalha para o todo, tudo serve o todo. A folhinha, ela se torna o adubo que dá nutriente para a árvore. Olha que coisa fantástica. Então, a folhinha é menos importante que a árvore, entende? Não é. Todos nós somos igualmente importantes. Todos temos um papel essencial nessa jornada, entendeu? Então, a pessoa que ela não acredita que não trabalha para uma, é porque não sabe o potencial que uma pessoa tem de colaborar com o coletivo, que é justamente, por exemplo, o meu trabalho com eles hoje. Se eles se contatam comigo, é porque a Alciara vai desenvolver um trabalho que eu, que estou aqui nessa dimensão, não posso, entendeu? E ela lá, ela vai ajudar o coletivo. Seja esse coletivo a família dela,
que são um coletivo tão importante quanto o coletivo da humanidade. A gente que fica mensurando de mais e menos, maior e menor. Quem está de fora dessa dimensão enxerga tudo como igual, entendeu? Então, não se diminua, que você que está ouvindo, não se diminua pelo que os outros dizem. Cada um de nós somos igualmente importantes. Os seres das outras dimensões, que foi o que estava falando no vídeo, que eu falei lá no início do podcast, que eu assisti antes de vir para cá, eles veem a gente só num estágio diferente de experiência. Eles não veem, nossa, como eles são ruins, como eles são... Não. Eles só falam, eles estão lá na terceira dimensão. E a gente está aqui na nona. A gente só está fazendo o quê? Vivendo perspectivas diferentes. Mas a nossa importância, nosso grau de conexão é o mesmo. E de importância para o todo, porque senão tudo não criaria algo que não fosse importante para ele. Sabe? Tem coisas que são tão óbvias que a gente nem para pensar. Porque as crenças negativas são tão pesadas para que a gente se diminua, para que a gente não se integre a si mesmo, né? Não, é tão pesada essa manipulação que a gente não pensa uma coisa simples. São de contração, você sempre tem que sentir. Essas informações que você está recebendo, elas estão te contraindo ou estão te expandindo. Porque a contração é o medo e a expansão é o amor. Se são informações de expansão, cara, confia, porque o caminho é mostrado. Isso é muito sério. O que você não entende hoje pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma hora você vai entender. Se realmente o que você está se conectando, o que você está trabalhando são seres como os arcturianos, isso inclui outros seres também que trabalham para a Confederação Galáctica, eles vão te mostrar o caminho. Eles não vão te mostrar do jeito que você espera, mas eles vão te mostrar. Então confie no teu potencial como semente estelar. Confie que você é um ser tão importante quanto a folhinha da árvore, quanto o universo inteiro. Entende? É meio profundo isso, é meio poético até quando a gente pensa assim, mas eu gosto muito de trazer isso, porque senão a gente cai, a gente cai na dúvida, a gente cai no processo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai, será que eu sou uma farsa? E cara, é se conectar com o coração e bora, e bora. É muito engraçado que teve um dia que eu até gravei um stories falando, gente, parece que os mentores têm uma resposta automática quando eu vou fazer as perguntas. Tipo, qualquer pergunta que eu faço, eles falam, confia em você, segue a sua intuição. Confia em você, segue a tua intuição. E eu falo, caraca, você só sabe falar isso? Mas, no final, é isso. É a Deve ser a gente secretária confiar. eletrônica. Você fala, é a Luísa, ela tá aqui duvidando se aquela meditação foi real. Aí, fala para ela confiar nela. E vai lá, aperta o botãozinho. Sim! Eu fico, tipo, não é possível, gente, ter uma mensagem automática. Tipo, no final, não importa, eu vou lá e, tipo, tenho que fazer uma escolha. E daí eles falam, você já sabe a resposta, segue a tua intuição. Eu dá vontade de falar assim, se eu soubesse a resposta, eu não tava aqui, meditando. Mas no final a gente sabe, né? Isso me deu um gancho para um novo podcast que a gente pode fazer em algumas semanas, né? Sobre o sentido da vida. Porque a gente acha que o sentido da vida é ir para o céu, porque a gente foi programado para isso. E não, cara, não tem a ver com acerto ou erro, e sim com a experiência. O sentido da vida é você estar aqui, vivenciando isso. Escolher, porque a Terra é dual. É, A gente aqui tem um livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que ficar fazendo escolhas e ver se vai dar certo ou não. E se não der certo, a gente faz outra escolha, e daí a gente faz outra, e daí a gente faz outra. A vida na Terra é sobre viver experiências aí, acertando e errando. Não é exatamente. sobre chegar em algum lugar específico, sabe? Conquistar algo específico. Você tem que cumprir a sua missão, sim. Agora, como você vai cumprir, o tempo que vai durar, se você vai conseguir ou não, aí é um jogo. Aí você vai se divertindo no caminho. É tipo GTA, tu pega o carro e tu vai indo, aí tu pega o avião, aí tu pega o helicóptero, você atropela uma pessoa no meio do caminho. Você entendeu?
Sim, você é só um personagem, cara. Quem decide é a galera que tá lá em cima jogando. Você é só aqui, ó, o personagem, entendeu? Então, o que que o personagem faz? Ele vive a vida do personagem, entende? É mais ou menos isso que a gente tem que se preocupar. Como que é a minha vida? Eu posso viver melhor? Eu posso? Posso, claro que eu posso. Mas eu não tenho que ficar na cobrança de que eu tenho que acertar, eu tenho que fazer tudo assim, porque isso daí é uma forma, meu querido, se você não sabe, de manipulação. É uma forma de te limitar numa caixa para que você não arrisque fazer nada diferente do que dizem que você tem que fazer para poder te controlar. E quando você cai essa ficha que isso acontece, né, que você rompe isso com a sociedade, claro que eu acho que tem gente que fala, vamos sair da Matrix. Eu não acho que dá pra gente sair, porque a gente ainda vive aqui, a gente consome aqui, mas a gente consegue viver de uma forma mais consciente dentro dela, entendeu? A gente consegue viver de uma forma mais empoderada, mais compreendendo mais o nosso lugar, o nosso papel aqui, entenderam? Sim, Eu acho que é sim. isso, né? Eu acho que esse podcast ele ficou um pouco grande, já nem sei quanto tempo que a gente está falando. É porque foi tão fluido, parecendo que nós somos duas maritacas, assim. Tá, 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 tá. Eu também não sei, não. Tipo, Mas se você quiser complementar essa, Lu, antes da gente terminar, fica à vontade. não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente ia falar sobre os arcturianos e acabou que a gente acabou falando sobre várias coisas. Mas é isso, não tem mais o que acrescentar, não. A mensagem já foi passada, foi o que fluiu. Já veio um insight aqui de, tipo, não adianta vocês programarem, gente, vocês vão ser canal. Só estejam aqui toda segunda-feira que a gente manda a informação. Mas eu tava assim hoje. Você me mandou mensagem, eu falei assim, ok, tá tudo bem, ela tá recebendo lá, deixa aí acontecer. É assim, gente. Mas que bom que vocês chegaram até aqui. Agradeço a participação de todos que estão nos ouvindo ou vendo no YouTube, que agora a gente vai colocar isso no YouTube também. Saibam que a vida é esse jogo, cara. Entendeu? Só joga. Só vai vivendo e montando o seu personagem, upando os seus levels, né? Na época eu já fui jogadora online, gente, inclusive. Já joguei World of Warcraft, viciadaço na época. E só vai lá montando suas missões e vai vivendo de uma forma leve, o máximo que você puder. E as coisas vão se mostrar para você, confia. É isso, gente. Quiser falar comigo, é só ir nas minhas redes sociais, Luiz Arquituros. E em breve vai ter um artigo lá no blog Luiz Arquituros para mais informações sobre os arcturianos. E o livro, para quem quiser ter mais informações, o link vai estar aqui embaixo e você entra lá, compra o livro e acompanha o estudo de lá no canal da Alciara, tá bom? Isso, se quiserem se conectar comigo, Cosmo Consciência, no Instagram e no YouTube, tá? E a gente vai falando por aí, me mandem mensagens, me contem que vocês estão gostando desse podcast, tá bom? Dúvidas também, adoro conversar sobre isso. Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigada, Al. Obrigada, Lu. Tchau. Beijos.